Bom dia, boa noite, boa tarde para quem está me ouvindo agora, independente do horário que você esteja vendo essa aula. É importante que você esteja vendo a aula e acompanhe com o seu exercício, fazendo as anotações devidas, ok? Vamos inicialmente trabalhar aqui com o processo penal militar, ok? A nossa primeira bateria de exercícios para você desenvolver o raciocínio adequado à realização da prova, que está próxima. A gente fica, às vezes, postergando algumas coisas, etc., mas quando vê, a prova já está em cima, não dá tempo de fazer todas as coisas que planejamos. Por isso, todo dia tem que estudar um pouquinho para, na hora da prova, não ficar tudo acumulado e dar tempo de você revisar alguma coisa, ok? Vamos avançar aqui no nosso exercício número 1 da primeira bateria de exercícios, que diz assim: analisando as assertivas abaixo, marque a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá. 1. Primeiro assertivo. Com base nas normas de direito processual penal militar e do entendimento de tribunais superiores, compete à Polícia Judiciária Militar requisitar à Polícia Civil e às repartições técnicas civis as pesquisas e os exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. A alternativa é verdadeira, à luz aqui, tanto da jurisprudência quanto do direito processual penal militar. Tem lá o artigo 8º, que compete à Polícia Judiciária Militar, aqui, assertiva 1, beleza? Segue o gabarito comentado para vocês. E o que acontece? É importante vocês terem conhecimento do seguinte: às vezes, quem vai elaborar a prova pega pedaços dos dispositivos que se conformam, vão se conformando entre si. Então, é importante que vocês fiquem atentos à leitura de todo o dispositivo legal de uma maneira lógica, para vocês não errarem na prova e não se confundirem. Pode ver aqui que ele pega o artigo 8º e pega a linha F, a linha G e conjuga tanto uma com a outra e fazem a assertiva correta da prova, ok? Então, 1 é verdadeiro. 2. Segundo o entendimento do STM, Superior Tribunal Militar, o inquérito policial militar deverá ser trancado quando não houver indício suficiente de autoria e de materialidade. É falso, porque não é, quando não houver indício suficiente de autoria e prova da materialidade, não é um indício da materialidade, entendeu? Vamos ver aqui, o entendimento do STM no sentido de que inquérito policial militar é procedimento que tem por escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação e somente poderá ser trancado em casos excepcionais. Além disso, aqui, quando estiverem comprovadas de plano a tipicidade e aqui casos de trancamento do inquérito. Por quê? Mais uma explicação para você. Olha só. Aqui, no trancamento do inquérito, você tem que ficar ligado no seguinte: ainda não é processo, é inquérito. E no inquérito, não é indúbio, o raciocínio não é na dúvida, beneficia-se o réu ou o indiciado. Na dúvida, prossegue-se com a investigação. Está um brocado latino que diz assim: indubio pro societate. Indubio pro societate. Que diz o seguinte: na dúvida, continua-se a investigação para saber se é verdadeiro ou falso os fatos que estão se investigando. E, se permanecer a dúvida, ao longo do processo, a sentença é absolutória, em razão do indúbio pro réu. Esse é o que tem que ficar memorizado. Então, para inquérito policial e para a propositura da denúncia realizada pelo Ministério Público, inquérito policial pela Polícia Judiciária Militar, no nosso caso, a dúvida mantém a investigação. E quais são os casos de trancamento do inquérito? Os casos de trancamento do inquérito são patentes aqui nesse julgado aqui. A tipicidade da conduta, extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo, ou evidência
de evidente ausência de justa causa. Mas aí a justa causa, você deve estar se perguntando o seguinte, mas justa causa não é indício de autoria e materialidade? Não, é indício de autoria e prova da materialidade. Entendeu? Aqui, a assertiva confunde porque diz assim, indícios, e bota indícios tanto para autoria quanto para materialidade. Então aqui é falso. Mas se você já sabe que a primeira é verdadeira, você já elimina algumas. Você já elimina a C e já elimina a E. Fica só A, B e D. E aí você sabe que a segunda é falsa, pelo que eu já conversei com você. Então você sabe que vai ficar só a alternativa B de bravo, certo? Se você não tem mais tempo na prova, está desesperado, já perdeu tempo nas outras disciplinas, você faz essa estratégia aqui, confirma um ponto ou outro, tipo aqui, ó, o 3. À luz do Código de Processo Penal Militar, as atribuições da Polícia Judiciária Militar são indelegáveis aos oficiais de reserva remunerada. É falso, porque tem lá, à luz do Código de Processo Penal Militar, o artigo que traz a regra lá do 7º, o artigo 7º. O artigo 7º traz a regra e seus parágrafos trazem exceções. E nessas exceções, fala-se de oficiais da ativa, oficiais da reserva, de acordo com a figura do indiciado, ok? Tem que dar uma lida na regra e nas exceções. Isso com certeza cairá na sua prova, porque sempre cai regra e sempre cai exceção, principalmente a exceção, ok? Vamos voltar. Então, sabe-se que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é falsa. Logo, só pode ser a letra B de bravo. Para o nosso complemento aqui do estudo, vamos analisar agora a assertiva de número 4. O capitão que, por designação, conduzir IPM para apurar suposto crime militar praticado por um soldado poderá, no curso do inquérito, representar a autoridade judiciária militar para que seja decretada a prisão preventiva do indiciado. Verdadeiro. Quem está à frente do inquérito policial militar tem atribuição para representar por prisão preventiva. Entendeu? Representa ao juiz, indica os pressupostos da prisão preventiva na sua representação e o juiz concede o pedido de prisão preventiva de maneira fundamentada. E aí você vê que a assertiva 4 é verdadeira e, portanto, a alternativa correta é a letra B de bravo. Tem aqui o 250 CPM que fala sobre a prisão preventiva mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar. Ok? Vamos avançar. 2. Analisando as assertivas abaixo, marca a alternativa correta, continua com a correta. Em determinada organização militar, um major cometeu crime militar e o comandante da unidade, dada a indisponibilidade do oficial do posto superior ou ao do indiciado, designou outro major mais antigo da unidade para apurar os fatos por meio de IPM. Nessa situação, o ato designação, deverá ser considerado nulo. E aí ele dá a explicação. O IPM só poderá ser conduzido por oficial de posto superior ao do indiciado. Aí você tem que analisar se essa alternativa é verdadeira ou é falsa, se essa assertiva é verdadeira ou falsa. Então, a gente verifica pela nossa própria prática como policiais militares, você verifica o seguinte: normalmente quem é o major, o oficial mais antigo depois do comandante? O subcomandante, né? E o subcomandante pode investigar aqui oficiais de posto, do mesmo posto, sendo ele mais antigo, na falta de outro oficial mais antigo, ok? Isso quem diz é o próprio Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 7º, parágrafo 3º, não sendo possível a designação de oficial de posto superior ou do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Essa é a exceção, ok? E exceção sempre cai na prova, desde que mais antigo. Aí você vê a segunda assertiva. Sabe-se então que aqui é verdadeiro.
Se a primeira é verdadeira, alternativa A, B e D. Calma aí. Houve uma falha aqui, se eu não me engano. Parece que o gabarito está errado. Vamos ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. A alternativa é verdadeira. Logo, ignorem essa assertiva aqui, C como gabarito. O gabarito está errado. Aqui, na verdade, estamos disputando a alternativa A, B e D. Ok? Porque a primeira, em determinada organização militar, o major cometeu crime militar e o comandante da unidade, dada a indisponibilidade oficial do posto superior ao do indiciado, designou outro major, o mais antigo da unidade, para apurar os fatos por meio de IPM. Nessa situação, o ato de designação deverá ser considerado nulo e o IPM só poderá ser conduzido por oficial de posto superior. Ah, tá. Então, aqui é falso. Porque aqui, ó, só poderá, olha só, o só muda tudo. Só poderá ser conduzido por oficial de posto superior ao do indiciado. Olha a pegadinha aqui. Quase que eu também caio na pegadinha, porque é um detalhe. Só poderá. Não só poderá, porque aqui está dizendo a regra, mas a exceção comporta que pode ser do mesmo posto naquele raciocínio lá do artigo 7º, parágrafo 3º. Então, é falsa a primeira assertiva, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 3º. E o nosso gabarito continua rígido, então. Beleza? Nosso gabarito está certo. Vamos avançar aqui. Vamos confirmar isso, então. Os autos do inquérito policial militar, que apuram os fatos relativos a crime militar ocorrido em determinada organização militar, foram encaminhados ao Ministério Público Militar, MPM. Nessa situação, em caso de inércia do parquet Ministério Público, em um termo francês, parquet, poderia ser pedir o arquivamento do inquérito policial. Ao ofendido, caberá propor ação penal militar de iniciativa privada subsidiária da pública. Isso aqui é também um erro que muitos caem quando pensam que o arquivamento é ausência de ação do Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público está agindo, ele está pedindo, olha só, pedir é um verbo de ação. Ele está pedindo o arquivamento. Então, ele não está inerte, entendeu? Se ele não está inerte, não há que se falar em ação penal pública, militar de iniciativa privada, subsidiária da pública. Ação penal militar de iniciativa privada, subsidiária da pública. Só se o Ministério Público não tivesse feito nada. Ficaria inerte. Então, também é falsa. Confirmamos aqui o nosso gabarito, letra C, de Charlie. Vamos avançar aqui. Diferentemente do inquérito policial civil, o inquérito policial militar é um procedimento sigiloso, razão por que o advogado do indiciado não tem acesso ao inquérito nem aos elementos de prova. Primeiro, diferentemente do inquérito policial civil, o inquérito policial militar é sigiloso, o inquérito policial civil também é sigiloso. Entendeu? Aqui já estaria errado. Mas aí ele dá razões. A razão por que o advogado do indiciado não tem acesso ao inquérito nem aos elementos de prova em andamento. Também está errado porque a gente conhece a súmula número 14 e também dispositivos que garantem, aqui ó, o artigo 16 do Código de Processo Penal Militar diz assim: o inquérito é sigiloso, essa é a regra, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Além disso, aí eu corroboro aqui com a premissa. Diz assim, ó, a súmula vinculante número 14, que vai cair na sua prova, e você tem que saber, diz assim, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Entendeu isso aí?
Então, a súmula 14 despenca em prova. Quer ver outra súmula que vai cair na sua prova? A súmula 11, sobre a algema. Depois você vê lá. Outra também, 13, do nepotismo. Dá uma olhada também. Grande chance de aparecer na sua prova. Essas súmulas vinculantes. Se não cair no penal, no processo penal militar, vai cair em constitucional, ok? Vamos avançar. 4 aqui, que trabalha com o artigo 20. Vamos lá. O prazo, que fala sobre o prazo do inquérito policial militar. Esse prazo tem que estar na corrente sanguínea de vocês, tá? 20 dias, 40 dias, quando é 20, quando é 40. Vamos lá. O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 20 dias. Quando? Se o indiciado estiver preso. Verdade. E de 40 dias se estiver solto. É só você lembrar o seguinte: se o cara está solto, você não precisa correr tanto com o procedimento, porque o cara está solto. Então você tem mais de 20 dias para fazer. Então, 40 dias se solto e pode ser prorrogado. É possível a prorrogação do segundo prazo por mais 20 dias ou mais tempo. Aí podia ocorrer a dúvida aqui, ou mais tempo depois de ouvido o Ministério Público. Na verdade, pode acontecer sim, por mais tempo, sendo ouvido o Ministério Público, que é o detentor da opinião delicti, né? Então ele tem que saber se o que está sendo investigado está sendo bem fundamentado, se você está colocando todos os documentos, ouvindo todas as testemunhas, por isso ele acaba te dando mais prazo para você resolver o problema. E aí você vê que a última alternativa é verdadeira e a nossa assertiva correta é a letra C de Charlie. De acordo com o artigo 20 lá, a premissa está verdadeira, ok? Vamos avançar. A Polícia Judiciária Militar, lá no 3. E aí você fica atento que às vezes o cara coloca isso na prova. De que maneira? Ele começa o dispositivo. E aí ele corta o dispositivo pela metade e completa ele. Completa ele. Olha como o artigo 8º despenca na prova. De novo aqui como gabarito. Com o restante do dispositivo, que é o artigo 8º aqui, que diz assim: compete à Polícia Judiciária Militar, aí exercida pelo Ministro de Defesa. A Polícia Judiciária Militar é exercida pelo Ministro da Defesa, só que você já vê que está errado, né? Não precisava nem avançar. Pelos comandantes de Forças Armadas, sim. Em todo o território nacional, sim. Mas não pelo Ministro da Defesa. A Polícia Judiciária Militar é atribuição dos militares. Não será exercida por comandante ou diretor, não será exercida, é só você lembrar do comandante da unidade. A Polícia Judiciária Militar não será exercida pelo comandante? Não, está errado. Deverá solicitar, através da autoridade judiciária militar, das autoridades civis, informações e medidas que julgar úteis à elucidação de infrações penais militares que esteja a seu cargo. Não é solicitar, ele vai requisitar, ok? É diferente. E não é através da autoridade judiciária militar. A Polícia Judiciária Militar, através da autoridade, entendeu? Ele embolou isso aqui. Aí, por último, fica aqui, ó. Compete prestar aos membros do Ministério Público as informações necessárias, a instrução e julgamento dos processos, bem como realizar diligências que por eles lhe forem requisitadas. Olha como é que aqui fica mais lógica a premissa, quando você lê em conjunto com o início aqui, ó. A Polícia Judiciária Militar compete prestar aos membros do Ministério Público informações necessárias à instrução e julgamento dos processos? Sim. Bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas? Sim. Então, quando você tem alguma dúvida com relação à alternativa verdadeira, você faz uma leitura crítica da questão. Você lê o enunciado e tenta encaixar de maneira lógica com as outras alternativas. E aquela que for mais lógica, dentro de um bom senso, você não precisa nem saber muito direito. Dentro do bom senso e dentro da sua vivência prática na Polícia Militar, aí você marca como correta. Se você não souber a alternativa verdadeira. Nessa ideia de chutar, você chuta na que tem maior lógica e é mais completa. Aí você vê aqui a alternativa D, de acordo com o artigo 8º do Código de Processo Penal Militar.
Se você leva memorizado esses primeiros artigos que eu estou indicando do Código de Processo Penal Militar, vai ser mais fácil. Por quê? Se você vai ter que, na hora da prova, de 100 questões, ter que ficar interpretando qual se encaixa melhor, você vai perder muito tempo. E aí a chance de você errar outras questões fáceis também aumentam. E aí diminui a sua chance de classificação. Por isso, o treinamento aqui é no sentido de que você memorize os principais dispositivos dos códigos da Constituição, que eu vou falando para vocês. Memorizar significa saber decor, entendeu? Às vezes o óbvio tem que ser dito. Para quê? Para quando você olhar a questão na prova, você já marcar correto e já partir para outra. Porque o tempo está correndo na hora da prova e contra você. Então você tem que estar sagaz nisso aí, beleza? Vamos avançar. Quanto à aplicação da Lei Processual Penal Militar, aí, ó, mais uma vez, ele colocou um dispositivo expresso da lei, que é o artigo 6º, que diz assim, ó, quanto à aplicação da Lei Processual Penal Militar, não tem aplicação a militares estaduais no que tange aos recursos e execução da sentença. Porque ele pegou lá o salvo. Lembra que eu digo para vocês que eles adoram botar a exceção na prova? Então aqui é uma questão dessa. Ele pegou o salvo quanto à organização da justiça, aos recursos e à execução de sentença. E botou lá como alternativa correta porque é verdadeiro. Quanto à aplicação da Lei Processual Penal Militar, não tem aplicação a militares estaduais no que tange aos recursos e à execução da sentença. Beleza? Os outros são absurdos, porque não tem muita coisa a ver. Ó. Tempo e aplicação. Ó, aplicação em tempo de paz excluída ao território nacional exclusivamente. Outro bizu de prova. Se você não souber a literalidade e a literalidade trouxer às vezes essas palavras exclusivamente, somente, exceto, fica atento com essas palavras, porque normalmente a premissa está errada, porque você exclui muita coisa, entendeu? Então você tem que estar ligado nessas expressões na hora de realizar a sua marcação na alternativa correta ou incorreta, dependendo de como venha o enunciado da questão. Beleza? Vamos avançar. De acordo, número 5. De acordo com o Código de Processo Penal Militar e com relação ao inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. O inquérito policial militar deverá terminar dentro de 20 dias quando o indiciado estiver solto? Não, quando o indiciado estiver preso. Então aqui você já sabe que está errado. E aqui eu tenho contados a partir da data em que se instaurar o inquérito? Não, aqui é se ele tivesse solto. Seria essa contagem de prazo e o prazo não seria de 20 dias, seria de 40 dias, prorrogável por mais 20. Beleza? Está errado. B. A autoridade militar só poderá mandar arquivar autos de inquérito. A autoridade policial militar não arquiva autos de inquérito. Essa é a atribuição do Ministério Público, que vai requisitar o arquivamento. Novo entendimento do Código de Processo Penal comum, né? O Ministério Público manda arquivar e o juiz, controlando o princípio da obrigatoriedade, arquiva. Tá? Por quê? Porque o Ministério Público é o detentor da ação penal pública incondicionada nos termos da Constituição, artigo 129, inciso 1º, que irradia todo o ordenamento jurídico, tanto o processo penal comum quanto o processo penal militar. Mas, independente disso, se você souber o disposto lá no artigo 25 aqui que eu trouxe para você, o arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, né? Aqui é a assertiva que trata da alternativa correta, mas tem o dispositivo lá do Código Penal, Processo Penal Militar que veda o arquivamento pela autoridade militar. Por quê? Porque o Ministério Público tem que controlar os atos da polícia. Essa é a questão. E o coronel não pode chegar e mandar arquivar autos de inquérito. Tem que caminhar para o Ministério Público para verificar se cabe mesmo o arquivamento ou não. E aí o Ministério Público vai pedir o arquivamento. C. Nos crimes contra a honra, ainda que decorrentes do escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, o inquérito policial militar não poderá ser dispensado.
não poderá ser dispensado, o inquérito policial militar é dispensável, desde que, por exemplo, o Ministério Público consiga, através de outros meios ou elementos de informação, compor a sua opinião delicti. E aí ele formula a sua denúncia com base nessas informações através de outras peças de informação. Às vezes uma sindicância bem feita substitui o inquérito policial. Às vezes uma notícia crime anônima promove aí uma averiguação e dessa averiguação vai gerar um inquérito policial ou mesmo a própria denúncia direta, entendeu? Depende da riqueza de detalhes que vem nessas informações. D, que é a nossa alternativa, né? Que está pedindo a assertiva correta, alternativa correta. D, o arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro. Você pode arquivar um e pode instaurar outro, mas tem uma condição. E isso você tem que levar para a prova, porque também vai despencar na sua prova. Por isso que eu botei isso aqui. Se novas provas aparecerem em relação ao fato. Se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade, que seriam casos de arquivamento material e não formal, entendeu? Que aí não poderia ser desarquivado. Vamos avançar. Mas no caso aqui, ele pode ser desarquivado se de novas provas tiver notícia, por exemplo. Quando concluídos os autos do inquérito policial militar, deverão ser remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu infração penal. Contudo, os instrumentos desta, assim como todos os objetos apreendidos, deverão permanecer em poder do encarregado, que será responsável pela custódia até o término do processo. Falso. O juiz remeterá ao Ministério Público. Entendeu? 6. Quanto à aplicação da Lei Processual Penal Militar, leia atentamente as alternativas abaixo e marque agora a incorreta. Então, se liga na hora de fazer a prova, você tem que já marcar aqui, ó. Ele quer incorreta, porque senão você cai naquela pegadinha clássica de marcar logo a letra A, porque logo na letra A, o cara maldosamente já coloca a alternativa correta. E você que não se ligou que é para marcar a incorreta, você já marca a letra A e parte para outra questão. E aí, quando chega o gabarito, você pensa que está acertando e errou. E aí você errou por falta de atenção. Então se liga nisso aí para você continuar acertando, que é importante para a classificação. A. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas no Código de Processo Penal Militar, assim em tempo de paz, como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável, bem como se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratados de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Aí você vê lá no gabarito comentado que está lá o artigo 6º, obedecerão às normas processuais previstas neste Código no que for aplicável, salvo quanto à organização de justiça, aos recursos e à execução da sentença, os processos da Justiça Militar Estadual nos crimes previstos na Lei Penal Militar, a que responderem os oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares. Entendeu? Então você vê que não obedecerão às normas processuais previstas no CPPM no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização de justiça? Não. Está contrariando lá o nosso artigo 6º que eu li para vocês agora. Beleza? Então, se ele quer a alternativa incorreta, só pode ser a letra C. A letra B, aplica subsidiariamente as normas do CPPM aos processos regulados em leis especiais? Sim, está lá a premissa lá no artigo de lei. Admite-se a interpretação extensiva e a interpretação restritiva, quanto for manifesto no primeiro caso. Aí aqui está aqui o conceito de interpretação extensiva e o conceito de interpretação restritiva. Está correto. Os casos omissos do CPPM serão supridos pela legislação do processo penal comum, certo?
quando aplicáveis aos casos concretos e sem prejuízo da índole do processo penal militar, pela jurisprudência, pelos usos dos costumes militares, pelos princípios gerais de direitos e pela analogia correta. Ok? Vamos avançar. 7. A lei, aplicação da lei processual penal militar no tempo e no espaço. Ele já dá aqui. E aí ele bota aqui no meio da questão, ó, no meio da assertiva, no meio do comandamento da questão, bota assim, ó, do enunciado. E no espaço observa-se incorreto o que consta na alternativa. Então aqui, ó, não está o incorreto lá no final da questão, tá aqui, ó, no meio. Então você tem que ler com atenção. Você tem que... Tinha um professor meu que falava assim, ó, Leonardo, você tem condições de acertar toda a prova, mas você tem que saber o que a prova está pedindo. Você entendeu o enunciado? Depois que você entendeu o que está sendo pedido, aí você procura a alternativa. Que é assim que você tem que fazer na prova de múltipla escolha. Não adianta você ler correndo e achar que vai acertar. Você tem que primeiro entender o que está sendo pedido. Aí você entendeu o que está sendo pedido, aí você procura as alternativas. Beleza? Por isso, do nosso treinamento aqui, para você ficar craque em marcar a alternativa certa e errada. Vamos lá. Aí ele quer a incorreta. Você já destaca isso na sua prova, com a caneta aqui, destaca aqui, sublinha. E aí vamos para as alternativas. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se as normas do Código de Processo Penal Militar em tempo de paz em todo o território nacional. Percebam como tem uma lógica na premissa. Muito difícil estar incorreto isso aqui, entendeu? Então ele está certo. E aí vamos lá. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se as normas do Código de Processo Penal Militar em tempo de paz, fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Também é verdadeiro. E você vai verificar isso lá nos artigos na sequência aqui, ó. Ele botou as alíneas aqui, ó. Conjugou o artigo 4º, tá vendo? Ó? Aplicação no espaço e no tempo da lei processual penal. Em tempo de paz, em tempo de guerra. Beleza? Mas aqui ele está falando, vamos lá, vamos continuar. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras, você vê que ele está conjugando todo o artigo 4º. E aí vai chegar um momento que vai lá, ó, sem prejuízo de convenções, tratados e regras, que vão sendo repetidas essas premissas. Até ó, a norma de processo penal, em tempo de paz. Aí ele... Isso aqui é o enunciado do 4. Aí as alíneas estão aqui, ó. Aí, por exemplo, a bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que não seja em lugar sujeito à administração militar e a infrações atentem contra as instituições militares e a segurança nacional. Aí você vai ver lá no a bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar. Lá ele bota não seja, olha aqui, ó, não seja em lugar sujeito à administração militar. Esse não muda tudo. Por isso que tem que ficar atento com o não também. O não, você tem que estar ligado no não, porque o não inverte a premissa da questão e deixa ela errada. Entendeu? 8. Sobre o inquérito policial militar, é correto afirmar que compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, não estejam sujeitos à jurisdição militar, sua autoria e prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento do processo, mas não realizar, aí aqui o erro, mas não realizar diligências? Será que a Polícia Judiciária Militar não realiza diligências a mando do Ministério Público? Percebeu o erro? O erro está aí. B. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, representar a autoridade judiciária militar acerca da prisão preventiva. Aí está o erro aqui, ó. E da insanidade mental do indiciado? Não. A autoridade policial militar não representa
pela insanidade mental do indiciado, tá? Não é questão de... Digo, olha só. Até aqui tá certo. Retomando o raciocínio para você não se confundir. Representar a autoridade judiciária militar acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado tá certo. Porque ele não pode requisitar, mas ele pode representar. Esse jogo de palavras tem que estar esperto. Entendeu? Quem manda o exame de sanidade mental do indiciado é o juiz. O Ministério Público, a autoridade judiciária de polícia militar, pedem, representam pela insanidade mental. Então, até aqui está tudo certo, porque ele vai representar a autoridade judiciária militar, ou pela prisão preventiva, ou pela insanidade mental do acusado, ou do indiciado. Beleza? E aí, cumprir as determinações de justiça militar realizadas aos processos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições do CPM nesse sentido. Tem algum erro ali que eu não detectei. Deixa eu verificar aqui. Pode ser que tenha duas questões certas também, né? Vamos ver. Deixa eu retomar aqui. Aos presos sob sua guarda. Aos presos sob sua guarda. Determinações da Justiça Militar aos presos sob sua guarda e responsabilidade. Não vai ficar sob sua guarda, sua responsabilidade, entendeu? O preso não vai ficar andando tiracolo de você. Entendeu? Cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda. Não. Entendeu? A não ser que você esteja sob sua custódia, você levando para determinado lugar, o que não deixa expresso aqui. Então, esse é o erro da questão. Vamos avançar. Compete à Polícia Judiciária Militar solicitar às autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais que estejam a seu cargo e atender com observância no regulamento militar dos regulamentos militares, a pedido da representação do militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que ilegal e fundamentado o pedido. Desde que ilegal, desde que legal, né? Ilegal não, desde que legal. Então, olha só, essa questão maldosamente, a questão 8 aqui, eu trouxe algumas filigranas que você tem que estar muito atento. Por isso que você tem que ler a questão com muita... É por isso que o treino é importante. Você tem que ler rápido, mas tem que ler com atenção. Porque senão passa aqui uma coisa despercebida e você acha que também está correto. Só que, na verdade, está incorreto. Ele quer a correta. Só que, por exemplo, aqui, assertiva C. É ilegal. Por causa desse I aqui está errado. Porque se fosse desde que legal e fundamentado o pedido, estaria correta a questão também. E D. Compete à Polícia Judiciária Militar requisitar a Polícia Civil, mas não das repartições técnicas. Esse mais não também está errado. Entendeu? Não é o mais não. Ele também pode repartições técnicas civis, as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio do inquérito policial militar. Às vezes as questões eu faço com tanta maldade que até eu mesmo caio. Eu fiz essa questão. Eu formulei essa questão de prova. Então aqui você tem que estar muito atento para não cair nessas pegadinhas. Tá certo que na prova eles vão fazer de uma maneira mais grosseira, não com tanta sutilidade. Essa aqui seria uma questão difícil. Mas você, sabendo que é questão difícil, você tem que ler todas as alternativas, que às vezes tem uma que fica muito clara que tá certa ou que está errada, entendeu? Aqui no caso ele quer a correta, então você vai ver a que é mais completa. Olha aqui, ó. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal.
são, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames periciais e avaliações realizadas regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas no Código de Processo Penal Militar. Você percebe que essa está mais completa, mais redonda, mais lógica com a premissa da questão. Sobre o inquérito policial militar, é correto afirmar que, aí aqui é o complemento. Então você vai marcar a letra E como alternativa correta e a finalidade do inquérito policial militar você vai encontrar lá no artigo 9º, combinado com o seu parágrafo único, que é o que está dito nessa questão aqui e na sua alternativa correta, letra E, ok? Vamos avançar. Tratando-se de IPM, marque a alternativa incorreta. Agora que é incorreta. Incorreta. Olha como é importante a gente estudar isso, fazer as questões de prova. O treinamento de questões de prova é fundamental para a sua aprovação. Porque, lembre-se do seguinte, são 100 questões na prova. 100 questões na prova e não é da mesma matéria, são várias matérias, com vários pontos, edital longo. Numa prova que você tem que acertar muitas alternativas para se classificar, normalmente mais de 80%. Ou seja, você tem que ter 20 erros, no máximo, certo? Não estou te assustando, não, é só para você colocar o pé no chão dentro da realidade e saber o que está encarando pela frente, para não ter essa surpresa na hora da prova. E aí, você tem que treinar exaustivamente isso, essa interpretação correto, incorreto, essas filigranas, memorizar os artigos de lei, escreve os artigos, grava a sua voz, ouve sua voz, lê de novo, faz quadros, faz correlações de uma coisa com a outra, para ficar fixado isso na tua memória. Porque muitas vezes essa decoreba salva a tua vida na hora de marcar uma questão de múltipla escolha, ok? Então vamos avançar. Aqui, tratando-se de IPM, marque a alternativa incorreta. Você já sublinha o incorreto e parte para as assertivas. O inquérito é iniciado mediante portaria de ofício pela autoridade militar? Certo. Cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal atendida a hierarquia do infrator? Correto. Beleza? Tranquilo. Tudo aqui é certo. B. O inquérito é iniciado mediante determinação ou delegação da autoridade militar superior? Até aí certo também. Que, em caso de urgência, poderá ser feita por telegrama ou radiotelefonia. Presta atenção, telegrama e radiotelefonia. Naquela época era isso, né? Que é 1969, Código de Processo Penal Militar. Então você vai ver que isso está certo. Confirmado posteriormente por ofício. Aí você manda o ofício depois confirmando, tá certo. O inquérito é iniciado em virtude da requisição do Ministério Público, certo? Ou quando, mas não somente, de sindicância feita no âmbito da Justiça Militar, resulte indícios de existência de infração penal militar, certo? Beleza? O inquérito é iniciado por decisão do STM, tendo em vista que o arquivamento do inquérito não obsta a instalação de outros se novas provas aparecerem em relação ao fato ou ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados os casos julgados e aos casos de extinção de punibilidade, tá certo. E aí a gente vai na incorreta. Qual é a incorreta aqui? A última. O inquérito é iniciado a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente ou em virtude de representação devidamente autorizada de que tenha conhecimento da infração penal, cuja repressão caiba à justiça comum. Olha como é gritante esse erro aqui. A justiça comum, a gente está falando de processo penal militar. A justiça militar. Então, qual mais um bizu que eu deixo para vocês aqui? Não desista da sua prova, não desista da sua questão. Por mais que a questão pareça difícil, às vezes ele te dá uma molezinha no final. Basta você ter perseverança. Vai até o final. Aí no final ele te dá esse presente aqui, ó. Justiça comum. Aí você mata a charada e marca a alternativa certa. A alternativa que ele quer como gabarito. Porque ele quer a alternativa incorreta e você sabe que aqui está errado. Ele quer justiça militar e não justiça comum. Ok? Artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. Vamos avançar.
Aqui no artigo, na alternativa, na questão 10, também é importantíssimo você memorizar essas assertivas aqui. Essas assertivas aqui, eu fiz de propósito essa questão para você memorizar essas assertivas, porque elas estarão na sua prova. Elas estarão na sua prova. Primeiro porque referente ao inquérito policial. O inquérito policial militar vai despencar na sua prova. Por quê? Você quer ser oficial da Polícia Militar. E ser oficial da Polícia Militar significa ser encarregado de inquérito policial militar. Entendeu? Você vai fazer inquérito policial militar. Então você tem que saber inquérito. Dentro dessa perspectiva, eu pensei alguns artigos importantes dentro do inquérito. E você vai ver que todas as assertivas estão verdadeiras. Porque eu trouxe aqui o filé do inquérito policial militar. Artigo 12, artigo 13, entendeu? Artigo 14, artigo 15 e, por último, o artigo 16, que vai aparecer na sua prova. Porque é uma novidade, o artigo 16, que trata do sigilo, e o artigo 16A, que foi colocado lá através do pacote anticrime, que se você clicar aqui, você vai ser direcionado lá para o pacote anticrime. E todo o processo penal e o penal militar, no nosso ordenamento jurídico, sofreu uma série de alterações a partir dessa lei de 2019. Beleza? Então, você fica malandro e memoriza toda essa questão 10 aqui, que eu vou ler para você, caso você esteja no carro, ouvindo a minha aula em algum local, uma fila. Então, para te ajudar, eu vou ler todas as alternativas aqui, todas as premissas, desde logo você já sabendo que elas são verdadeiras, ok? Porque o gabarito são todas as assertivas verdadeiras. Vamos lá. Quanto às medidas preliminares ao inquérito, formação do inquérito e atribuição do seu encarregado, dentre outras providências, marque a alternativa correta, em conformidade com a análise das assertivas abaixo. 1. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal militar, o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua, ou esteja de dia de serviço ou de quarto, se possível, deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a situação das coisas, enquanto necessárias, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato, efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no artigo 244, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Verdadeiro, ok? O encarregado do inquérito policial militar, do inquérito militar, deverá, para a formação deste, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, ouvir testemunhas, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a cariações, tomar as medidas previstas no artigo 12, se ainda não o tiver sido, determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames da perícias, determinar a avaliação e identificação de coisas subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou na qual houve indébita apropriação, proceder à busca e apreensão, nos termos do artigos 172 a 184 e 185 a 189, e tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coatos ou ameaçados de coação que lhe tolhe a liberdade de depor, ou a independência para a realização de perícias ou exames. Beleza? Alternativa também correta, porque eu conjugo todas as premissas dos artigos lá do 12 seguintes até o 16A. Beleza? Esses artigos você tem que memorizar. Você imprime, bota na sua geladeira. Toda vez que você abrir a geladeira, você lê esses artigos que vão cair na sua prova. E aí depois você vai me agradecer por isso. Beleza? Vamos para C, para a premissa 3.
A designação de escrivão, vê se não cai escrivão. Para o inquérito, caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade a que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Além disso, o escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações do Código de Processo Penal Militar no exercício da função. Beleza? Também verdadeiro. 4. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Tratando-se dos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos realizados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 42 a 47 do Código Penal Militar, que trata lá, na verdade, isso aqui de excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, ok? O indiciado poderá constituir defensor. Para estes casos, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas e a contar do recebimento da citação. Esgotado o prazo disposto, com a ausência da nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado, a pessoa da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Todas as alternativas corretas de acordo com os artigos 12, 13, 14, 15, 16 e 16A. Ok? Leiam e releiam várias vezes esses artigos. Finalizamos aqui a nossa